Um império de bilhões de anos em formação. Um festival de maravilhas naturais. Sociedades de células. Simples e complexas. Tudo conectado por uma incrível teia de processos moleculares e sistemas ecológicos globais. Estas são as grandes descobertas da... No início do século XVII, microscópios básicos eram usados em toda a Europa. Os cientistas da época ficaram fascinados por sua habilidade em ampliar um universo que era tão pequeno. Então, em 1665, um cientista inglês chamado Robert Hooke observou as pequenas divisões de um pedaço de cortiça e as chamou de células, porque elas lembravam as pequenas celas onde viviam os monges. A observação de Hooke preparou o cenário para a nossa primeira grande descoberta. Micro-organismos. Anton van Leeuwenhoek foi um comerciante holandês fascinado pela ciência. Depois de saber sobre o microscópio de Hooke, ele decidiu construir um para si mesmo. Dr. Gall, para saber o que aconteceu em seguida, eu me encontrei com Joseph Gall, um biólogo celular do Instituto Carnegie, em Baltimore, estado de Maryland. Anton van Leeuwenhoek, o que foi que ele descobriu? Leeuwenhoek descobriu algumas coisas, mas ficou famoso por descobrir os protozoários, que são pequenos animais unicelulares que vivem em águas paradas. E como ele fez isso? Fez isso usando um microscópio que ele mesmo construiu. Você gostaria de ver? Ah, claro que sim. Você tem um microscópio de Bom, Leeuwenhoek? não o original. Eu tenho uma réplica do microscópio de Leeuwenhoek. Ele é formado por duas placas de latão com um pequeno pedaço de vidro, que é a lente. E nós o usamos colocando a amostra nesse pino aqui. Depois, você aproxima bem os olhos da lente desse lado e, fazendo isso, você pode ver a ponta do pino. A amostra, seja um inseto ou qualquer outra coisa, é colocada no pino. Você quer dar uma olhada nele? Claro. Ele é meio pesado, porque é de latão. É latão, era o que ele tinha na época. Em 1675, Leeuwenhoek estava usando seu microscópio para examinar uma gota de água quando viu uma coisa extraordinária. Um mundo cheio de criaturas que nenhum ser humano havia visto. Micro-organismos. Então, com todo respeito, engenhoca primitiva, Sim. ele descobriu animais unicelulares Exatamente. que hoje achamos tão normais. Isso. Ele ficou mais famoso por descobrir os protozoários, bactérias e os espermatozoides. Mas isso é brilhante. Ele tem uma parte mecânica, um mecanismo de foco. Ele tem todas as coisas que precisamos para observar uma amostra. E funciona. Eles sabiam o que estavam vendo? Eles entendiam o que estava acontecendo? Bom, duvido que entendessem o que estavam vendo no sentido moderno, mas ficaram impressionados com todas aquelas coisinhas que estavam vivas na água. As pessoas não tinham ideia de que a água estava cheia de organismos. As pessoas não sabiam o que eram, por exemplo, germes, por muito tempo. Não. Eles não... Bom, eles não tinham noção de que os germes podiam causar doenças. Para você, qual foi a coisa mais espetacular que ele descobriu? Eu acho que a descoberta das bactérias certamente pode ser considerada seu ponto alto. Porque são tão pequenas e difíceis de ver. É difícil ver bactérias mesmo com um microscópio moderno, a menos que saiba o que está fazendo. O que é preciso fazer em especial? É muito provável que Leeuwenhoek tenha descoberto o que chamamos de iluminação em campo escuro, que significa aplicar a iluminação de um ângulo para que por trás da amostra haja um fundo preto ou fundo escuro. Quando a luz que incide pelo lado ilumina a amostra
brilha contra o fundo escuro. A luz rebate as formas da amostra em direção aos olhos. Exatamente isso. A iluminação em campo escuro permite que você veja coisas muito menores do que veria com a iluminação normal que atravessa a amostra. E ele... Continua. Uma das razões para pensarmos que ele usou o campo escuro, apesar de nunca ter dito que usou, é uma de suas descrições. Ele descreve um organismo como se olhasse um floco de neve em um pedaço de veludo. Não há outro jeito de ver um floco de neve em um pedaço de veludo, a menos que seja um objeto branco sobre preto. E esse foi um indício de que ele estaria usando um campo escuro. Eu acho que eu não tinha ideia de que isso fosse tão pequeno e delicado. E, na verdade, tão elegante. Porque ele cabe na palma da mão. E o que vemos na ponta do pino muda o mundo. Ele muda, realmente. Foi uma ampliação da nossa compreensão da natureza do mundo. De que o mundo à nossa volta não era só coisas mortas, mas estava cheio de vida. Núcleo celular. Nossa próxima grande descoberta aconteceu em 1831. O naturalista inglês Robert Brown estava estudando as diferentes espécies de plantas que recolheu durante uma viagem à Austrália. Brown tinha um olhar apurado para os detalhes. Ele nutria um interesse especial pelas células das plantas. Ao examiná-las em um microscópio, ele viu uma coisa intrigante. Em cada célula havia uma estrutura similar, circular, opaca. Ele a chamou de núcleo. Ao se inteirar das observações de Brown, o fisiologista alemão Theodor Schwann começou a procurar uma estrutura similar nas células de girinos. E encontrou. Todas as células dos girinos também tinham um núcleo. Foi uma descoberta revolucionária. Era a evidência de que todas as formas de vida são conectadas. Neste livro, Schwann descreve vários tipos de células dos mais variados organismos e identifica o fato de apresentarem um núcleo. Por que você acha que o núcleo das células foi uma grande descoberta? Foi a percepção de que havia uma unidade estrutural em todos os organismos. Era uma unidade estrutural, não apenas em plantas, mas em animais. Então isso integrava os reinos animal e vegetal e encontrava uma semelhança entre eles. Arqueia. Mais de um século depois da descoberta do núcleo celular, acreditava-se na existência de dois tipos essenciais de vida na Terra: as bactérias e os outros seres. As bactérias foram classificadas como procariontes. Eram organismos unicelulares simples, cujo DNA estava contido não dentro de um núcleo, mas na parede da célula. Todas as outras formas de vida eram classificadas como eucariontes, no núcleo da célula. Mas este sistema de classificação simples sofreria um abalo. Em 1977, estava estudando a constituição genética de um micróbio produtor de metano, quando percebeu que ele era diferente de qualquer bactéria conhecida. Sua célula era única. Ele produzia enzimas incomuns. E sua sequência genética era diferente de tudo o que ele havia visto. Logo ficou evidente no microscópio, em menos de uma hora, de que havia algo, uma terceira coisa ali. Este foi o momento da descoberta. Carl Woese havia descoberto uma terceira forma de vida. Um grupo de organismos unicelulares que ele chamou de arqueia. Sempre achamos que haviam 2 reinos primários nesse planeta. Agora sabemos que há 3. Foi uma virada das grandes. Porque toda a microbiologia foi estruturada sobre a ideia de que todas as bactérias eram idênticas. Não nos detalhes, mas em sua essência, sua linhagem e sua organização celular básica. Era uma coisa em que todo microbiologista e biólogo acreditava piamente. E não era verdade. Foi um achado feliz. Olhem o que descobri.
Woese descobriu uma forma de vida capaz de viver em qualquer lugar do planeta, inclusive nos ambientes mais extremos. Algumas arqueias conseguem viver aqui, em fontes hidrotermais no fundo do oceano. A temperatura varia violentamente em um espaço pequeno e pode ir de poucos graus acima de zero a escaldantes 404 graus Celsius. Arqueias também foram encontradas quilômetros abaixo da Terra, vicejando em lagos onde o ácido e até o ferro se dissolvem. Hoje, os biólogos acreditam que a arqueia é o ancestral do qual evoluíram os eucariontes, incluindo eu e você. Para Carl Woese, a descoberta da arqueia evoca uma doce lembrança. Primeiro, uma matéria foi publicada no New York Times. Depois, outros jornais e a TV vieram. Eu me lembro de sair de casa uma noite com tudo que estava acontecendo e pensei: esta noite, o mundo me pertence. Nossa próxima grande descoberta tenta responder a uma questão central da biologia: como as células formam uma nova vida? Mitose. Ao longo da história humana, isso é bem recente, não é? É. Nós descobrimos o núcleo, as células ao redor do núcleo, que animais e plantas têm células. Isso. E o que aconteceu depois? Bom, depois de um intervalo de uns 30 anos mais ou menos, começamos a ver as células se dividirem. A divisão celular é o processo no qual a célula de uma planta ou animal se duplica. Apesar de os cientistas conhecerem este processo há décadas, o zoólogo alemão Walter Flemming foi o primeiro a descrevê-lo e a publicar seus achados. Este livro foi publicado em 1881. Este livro foi essencial e muito importante na história da biologia celular, porque Flemming descreveu a divisão celular de uma forma que seria aceitável para um jornal moderno. É mesmo? É verdade, eu não estou exagerando. Inclusive, para falar a verdade, os desenhos de divisão celular de Flemming são melhores do que o que vemos em livros escolares modernos, porque os livros modernos tendem a estilizar e a idealizar os desenhos originais da divisão celular. Ele não sabia o que... Ele não sabia o que destacar, não é? Ele não sabia o que destacar, apesar de ter destacado as coisas certas, ou seja, os cromossomos. Então, ele descobriu a divisão celular. Ele não a descobriu, mas provavelmente foi seu mais preciso descritor entre os primeiros que pesquisavam com microscópio. Bom, se ele estava entre os mais precisos, Sim. Você consideraria uma grande descoberta? Ah, com certeza, é fundamental. Porque a descoberta da célula em si como uma unidade estrutural foi, é claro, extremamente importante, mas as células precisam se dividir para que o organismo cresça. Então, a descoberta do mecanismo da divisão celular, ou pelo menos os aspectos físicos do mecanismo dessa divisão, foi a próxima grande descoberta importante. Então, a descoberta de Flemming foi absolutamente essencial para a compreensão do comportamento das células, tanto vegetais quanto animais, apesar dele ter se concentrado principalmente em animais. Flemming observou o processo da divisão celular de forma muito detalhada, com a ajuda de um novo e potente microscópio e novas técnicas de contraste. Com estas inovações, ele pôde identificar estruturas que mais tarde foram chamadas de cromossomos. Em seguida veio sua grande descoberta. Durante a divisão celular, os cromossomos sofrem uma alteração dinâmica. Eles se dividem em duas partes idênticas, uma para cada célula irmã. Flemming chamou este processo de mitose. Esse é o processo completo de mitose, como ele descreveu em 1881. Na cauda de um girino. Na cauda de um girino, isso. Ele sabia que devia usar uma cauda porque a cauda está crescendo,
Na Isso, parte de trás de um exatamente. girino tem muita coisa acontecendo. Exatamente. Ele sabia que se quisesse ver a divisão celular em detalhes, desculpe a minha falha. Não tem problema, pode continuar. Então, esse era um lugar ideal para se olhar. A divisão dos cromossomos durante a mitose foi uma descoberta pioneira. Ela abriu o caminho para que cientistas começassem a entender como uma única célula pode se tornar um organismo complexo, feito de muitas células que interagem entre si. Meiose. Na época em que Walter Fleming estava estudando o processo da divisão celular, os biólogos já sabiam que a fertilização era o resultado da união de duas células sexuais, espermatozoide e óvulo. O que eles ainda não sabiam era por que estas eram as únicas células do corpo capazes de produzir uma nova vida. O que as diferenciava? A primeira resposta foi fornecida em 1883 pelo zoólogo belga Edward van Beneden. Van Beneden estudava uma espécie de verme quando descobriu que quase todas as suas células continham 4 cromossomos. As únicas exceções eram as células sexuais dos vermes, o espermatozoide masculino e o óvulo feminino. Estas células tinham apenas 2 cromossomos. Van Beneden observou que quando as duas células sexuais se encontravam, um grupo completo de 4 cromossomos aparecia no óvulo fertilizado. Mas por que as células sexuais possuíam apenas metade do número dos cromossomos das outras células ainda era um mistério. Então, em 1887, o biólogo alemão August Weismann entrou em cena. Ele conhecia o trabalho de Van Beneden e que mostrava que o espermatozoide e o óvulo tinham um número igual de cromossomos. Mas o estudo de Van Beneden não fornecia muitos detalhes sobre a razão de essas células terem menos cromossomos. Ele viu as duas metades e viu que elas combinavam. Ele viu que as células sexuais tinham a metade do número de cromossomos das células normais, mas não sabia o que tinha acontecido para elas perderem a outra metade. Então Weismann discutiu como isso poderia ocorrer de um ponto de vista teórico. Ele pensou, bom, pode ser que cada um dos cromossomos se divida ao meio e metade vá para um lado e a outra metade vá para o outro. Ou pode ser uma coisa mais complicada. Os cromossomos se misturam e em vez de se dividirem, eles se separam novamente. Depois de anos estudando o comportamento dos cromossomos, Weismann determinou que, em algum momento, um organismo em desenvolvimento ordena que suas células sexuais fiquem com metade de seus cromossomos. Weismann chamou esta forma especial de divisão celular de meiose. Eu acho que se olharmos para trás, podemos chamar isso de a era de ouro da biologia. Porque, digamos, são 200 anos entre 1800 e 2000. E antes não sabíamos o que diferenciava uma pedra de um sapo. Certo? Sei. Agora sabemos a diferença entre uma pedra e um sapo. Sim, É isso agora nós mesmo. sabemos. Então, nesse sentido, respondemos à velha questão filosófica, o que é a vida? Pode não satisfazer a todo mundo, mas eu sinto que estamos bem no caminho. Diferenciação celular. Nossa próxima grande descoberta respondeu a outra questão sobre a biologia da vida. No fim do século XIX, os biólogos sabiam que durante a formação do embrião, as células da maioria dos organismos se diferenciavam. Ou seja, elas recebiam funções para fins específicos no organismo adulto. Braços, pernas, olhos. Mas quando esta diferenciação acontecia? O biólogo alemão Hans Driesch estava determinado a descobrir a resposta. Em um experimento conduzido com ouriços do mar, ele observou que nos estágios iniciais do desenvolvimento do embrião, suas células não se diferenciavam.
Elas ainda eram capazes de se transformar em todos os tipos de células. Hoje, os cientistas chamam estas células, que podem gerar vários outros tipos, de células-tronco. Doutora Helen, oi. Para saber mais, me encontrei com Helen Blau, que dirige um centro de pesquisas em células-tronco no Laboratório de Farmacologia Genética da Universidade de Stanford. Muito se fala sobre as células-tronco. Pelo que eu entendi, elas são fertilizadas e começam a se dividir, mas ainda não começaram a formar o que seria a célula do fígado, da unha ou do olho, não é? Isso mesmo. E como você define isso? Nesse ponto, elas são potenciais, têm muita plasticidade, elas podem dar origem a todas as células do organismo. E então alguma coisa muda. Não sabemos o que é essa coisa, mas em algum tempo essas células se destinam a fabricar diferentes tipos de tecidos, e é por isso que temos órgãos como o coração, o fígado e o baço em um adulto. Então a questão é, quão irreversíveis são essas decisões? Sei. Então, eu quis desafiar a ideia de que as células são irreversivelmente diferenciadas, que quando uma célula forma um fígado, não há volta. Então, demonstramos que elas não eram irreversivelmente determinadas. E ao perturbar o ambiente dentro da célula, é possível ativar genes que nunca foram usados. Isso demonstrou um certo tipo de plasticidade. E é essa plasticidade que estamos tentando usar nas células-tronco. Compreender os mecanismos por trás disso pode nos permitir usar os princípios fundamentais que descobrimos no tratamento de doenças. O que move essas células, o que faz com que se fundam, com que se reprogramem, e isso é ainda mais eficiente, podemos classificar isso como medicina regenerativa. Descobrimos que essas células têm mais potencial do que imaginamos. Então, as células-tronco sanguíneas não só formam o sangue, como também podem viajar através da circulação para ajudar a reparar danos em tecidos como músculos, tecidos cerebrais e no fígado. E isso já foi demonstrado em vários testes. Para entender melhor as novas tecnologias que Helen Blau utiliza para revelar o potencial das células-tronco, ela me mostrou uma experiência em andamento, feita com ratos geneticamente alterados. Por que não? Claro. Então, esse rato é bem incomum. Com certeza, ele tem proteína verde fluorescente em todas as células do seu corpo. Isso porque conseguimos introduzir o gene da água-viva, o gene GFP, nesses ratos. E agora seus tecidos brilham. Podemos ver isso especialmente nas orelhas, olhos e rabo. Mas todos os tecidos são verdes. Isso permitiu que tirássemos as células que brilham e as inseríssemos em outro rato para ver em que tecidos elas atuam. De certa forma, podemos acompanhar o que as células-tronco fazem. É um marcador. É um marcador. Então você só precisa de uma luz ultravioleta. Isso mesmo. Isso não existia antes. A partir disso, podemos acompanhar o destino dessas células, para onde elas vão, no que elas se tornam, de uma forma que não era possível antes. Isso é fantástico. Na década de 1930, o biólogo alemão Hans Krebs, filho de um médico judeu, foi obrigado a fugir dos nazistas. Em 1937, ele conduzia pesquisas na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, determinado a desvendar o mistério por trás de um processo biológico essencial. Como as células do nosso corpo convertem comida em energia. É a nossa próxima grande descoberta. O ciclo de Krebs. Para estudar o processo, Hans Krebs partiu um grupo de células moendo uma amostra de tecido animal. Ele recolheu o líquido das células partidas. Em seguida, submeteu o material a uma série de reações químicas e analisou os resultados. Lentamente, um padrão começou a surgir. Um padrão que levou a uma descoberta extraordinária. Em seus cálculos, Krebs determinou que as moléculas de açúcar dos alimentos digeridos passam por um ciclo de várias reações químicas no interior da célula. Este ciclo resulta na produção do ATP, uma molécula rica em energia.
Esta molécula fornece a energia que precisamos para viver. Esta cadeia de reações químicas ficou conhecida como ciclo de Krebs. Foi um marco no desenvolvimento da bioquímica. O ciclo de Krebs abriu as portas para um entendimento mais profundo do funcionamento das células do corpo humano, assim como a nossa próxima grande descoberta. Mitocôndria. Na metade do século XIX, cientistas com microscópios novos e mais potentes descobriram uma coisa inédita. Uma misteriosa estrutura oculta em quase todos os tipos de células. Ela era provida de 2 membranas e tinha a capacidade de mudar de forma. Nos 100 anos seguintes, vários biólogos tentaram descobrir os segredos desta maravilha biológica. Eles chamaram esta estrutura de mitocôndria. Um dos cientistas envolvidos na primeira onda de descobertas sobre as mitocôndrias era Britton Chance. Suas contribuições incluem a invenção de um espectrofotômetro de comprimento de onda dupla, um dispositivo que forneceu ao cientista uma visão mais clara do funcionamento da mitocôndria. Atualmente, ele é professor de biofísica da Universidade da Pensilvânia. Eu inventei esse aparelho. Ele é capaz de ver através da turvação dessas organelas, porque elas têm membranas, paredes celulares e coisas que dispersam a luz. Quando examinávamos na luz, não dava para ver nada. Então eu fiz um instrumento que eliminava a turvação e descobrimos 2 compostos que ligavam a mitocôndria ao ciclo do ácido cítrico de Hans Krebs. Isso criou uma conexão entre todas essas coisas, fez ligações entre a ação das enzimas e toda a cadeia de energia. Foi um verdadeiro elo que conectou tudo. Com a ajuda desta invenção, os cientistas descobriram que as mitocôndrias fornecem a energia que permite que as células trabalhem e o corpo funcione. A mitocôndria precisa ser uma forma eficiente de usar a energia que a célula armazena. E é um fenômeno de controle respiratório. Para um leigo, significa que ele pode se matar de fazer exercícios e só precisa parar para se recompor. Ou seja, ele não precisa tomar uma pílula nem uma injeção. Seu corpo faz isso. Suas mitocôndrias vão recompor o déficit de energia. Depois de fazer isso, elas vão dormir. Então, acho que nestes tempos de esportes olímpicos, onde todos estão levando suas ATPs ao limite, isso tem um grande significado. Britton Chance avalia este significado como cientista e como atleta. Em 1952, ele ganhou uma medalha de ouro como membro da equipe olímpica de vela dos Estados Unidos. Foi importante descobrir os compostos, estudar as mitocôndrias in loco, descobrir como funcionam, mostrar a importância do controle respiratório e como ele funciona. E, é claro, estudar a geração de radicais livres, que agora sabemos não ser um perigo, mas um processo de sinalização. Isso mudou um pouco o meu foco. Agora estou me concentrando mais no cérebro e no câncer por causa das implicações das mitocôndrias. No fim do século XIX, um dos grandes enigmas a desafiar os cientistas era como os bilhões de células nervosas que formam o sistema nervoso humano se comunicam entre si. Eles sabiam que cada célula nervosa chamada de neurônio transportava impulsos elétricos. E muitos acreditavam que a conexão que permitia aos impulsos saltar de um neurônio a outro também era elétrica. Até a nossa próxima grande descoberta. Neurotransmissão. No início do século XX, o biólogo britânico Henry Dale conduziu uma série de experimentos para estudar a fisiologia dos impulsos nervosos. Em um destes experimentos, ele injetou adrenalina em um gato.
esperando que os batimentos cardíacos do animal aumentassem, mas nada aconteceu. De repente, Dale percebeu seu erro. Era o mesmo gato em quem havia injetado outra droga para diminuir a frequência cardíaca. Este equívoco fez com que Dale percebesse uma coisa. Se uma droga podia interromper os impulsos nervosos que governavam os batimentos do coração, então a conexão entre os neurônios devia ser química, não elétrica. Dale então pediu ajuda a seu colega alemão, o biólogo Otto Loewi. Para testar a hipótese de Dale, Loewi conduziu um experimento usando 2 sapos. Ele colocou o primeiro sapo em uma solução salina. Depois estimulou eletricamente seu nervo vago, o nervo que controla os batimentos cardíacos. Os batimentos do sapo diminuíram. Então Loewi pegou parte da solução salina e aplicou no coração do segundo sapo. O que aconteceu em seguida foi extraordinário. Sem qualquer estímulo elétrico no nervo vago, os batimentos do segundo sapo também diminuíram. Este foi o momento da descoberta. Loewi percebeu que o nervo vago do primeiro sapo liberou uma substância química que havia ordenado os músculos cardíacos a diminuir suas contrações. Era a prova de que a transmissão dos impulsos entre as células nervosas e em seguida ao músculo cardíaco era química. Loewi havia descoberto a existência da primeira substância química nervosa, hoje chamada de neurotransmissor. Hoje sabemos que existem muitos neurotransmissores no corpo humano. Os pesquisadores usam este conhecimento para saber mais sobre o funcionamento do cérebro e as mensagens químicas que ele envia. Por exemplo, níveis baixos de serotonina já foram ligados à depressão, alcoolismo e transtornos de ansiedade. Mas como a nossa próxima grande descoberta revelou, o sistema nervoso não é o único método de comunicação do corpo humano. Hormônios. Em 1903, os fisiologistas britânicos William Bayliss e Ernest Starling estavam investigando o processo de digestão dos alimentos. Em seus estudos, eles determinaram que o corpo produzia sucos digestivos que ajudavam a dissolver a comida quando ela passava do estômago para o intestino. Mas o que fazia os sucos digestivos fluírem? Para descobrir, Bayliss e Starling conduziram um experimento. Eles colheram uma amostra de sangue de um cão que havia acabado de comer. Eles injetaram o sangue em um segundo cachorro que estava com o estômago vazio. Então, uma coisa surpreendente aconteceu. Sem qualquer comida em seu estômago, o segundo cão começou a secretar sucos digestivos a partir de um órgão chamado pâncreas. Como aquilo havia acontecido? Depois de mais testes, Bayliss e Starling finalmente obtiveram a resposta. Quando a comida chega ao intestino delgado, o órgão produz uma substância química que depois é transportada pela corrente sanguínea até o pâncreas. Ali, ela estimula o pâncreas a produzir secreções que ajudam a digerir a comida. Bayliss e Starling chamaram essa substância de secretina, a primeira de um grupo de substâncias químicas que nunca haviam sido identificadas. Eles chamaram essas substâncias de hormônios. Desde a descoberta de Bayliss e Starling, mais de 50 hormônios foram identificados. Hormônios produzidos por glândulas e tecidos e transportados pela corrente sanguínea de acordo com as necessidades do corpo humano. Existem hormônios que afetam o crescimento do corpo, o metabolismo, a frequência cardíaca e o açúcar do sangue. Eles até nos ajudam a nos preparar para a reprodução. O estrógeno, por exemplo, é um dos vários hormônios femininos. Ele ajuda a preparar o útero para o bebê e os seios para a amamentação. Até agora vimos descobertas que revelaram a biologia no nível microscópico.
Nossas próximas grandes descobertas abriram nossos olhos para a biologia do macro, os sistemas dos quais depende toda a vida. Fotossíntese. Estamos no ano de 1771. O químico Joseph Priestley conduz uma série de experimentos para ver o que acontece quando várias substâncias são aquecidas em recipientes fechados. Ele recolhe os gases resultantes. Em um dos experimentos, ele cobriu uma vela acesa com um recipiente. E a chama logo se apagou. Nas palavras de Priestley, o ar no interior do recipiente foi ferido. Curioso para ver o efeito que este ar ferido teria sobre um ser vivo, ele colocou uma folha de hortelã dentro do recipiente e a deixou ali por 10 dias. Quando Priestley foi verificar, ficou surpreso ao descobrir que a folha continuava verde. De alguma forma, o ar no interior do recipiente estava novamente fresco. Priestley supôs que a folha de hortelã devia ser a responsável por esta transformação. Mas como? Esta questão continuou sem resposta, até que um cientista holandês chamado Jan Ingersoll decidiu reproduzir os experimentos de Priestley. Utilizando plantas, Ingersoll observou o mesmo fenômeno. Depois de realizar uma série de testes, Ingersoll começou a perceber o que estava acontecendo. A planta só tinha a habilidade de transformar o ar no interior do recipiente se tivesse sido exposta à luz solar. Foi uma descoberta revolucionária. Juntos, Priestley e Ingersoll haviam descoberto a fotossíntese, o processo bioquímico pelo qual as plantas captam energia da luz solar e a convertem em energia química. A fotossíntese retira o dióxido de carbono da atmosfera e a reabastece com um gás do qual depende a nossa sobrevivência, o oxigênio. O mesmo gás que Joseph Priestley descobriria 3 anos mais tarde, em 1774. Biodiversidade tropical. Nossa próxima grande descoberta não tem exatamente um descobridor. Muitos contribuíram para dar forma e expressar esta ideia ao longo de vários séculos. É a descoberta da biodiversidade tropical. Hoje é uma ideia fundamental para a nossa compreensão do mundo biológico e de nossa dependência dele. O termo biodiversidade se refere à variedade de seres vivos da Terra e suas interações com o ambiente. As florestas tropicais são a mais exuberante reserva de biodiversidade do planeta. No século XV, o explorador italiano Américo Vespuccio visitou os trópicos e escreveu em seu diário: "O que posso dizer sobre a multiplicidade de animais selvagens? Tantas espécies não podem ter entrado na Arca de Noé." Até hoje, continuamos deslumbrados pela biodiversidade dos trópicos. Calcula-se que cerca de 50% de todas as espécies do mundo vivam nas florestas tropicais, em uma área que ocupa apenas 2% da superfície terrestre. A floresta tropical amazônica brasileira possui mais de 500 espécies de árvores em uma área de pouco mais de 6 km². Compare com a área total dos Estados Unidos e Canadá, que juntos possuem apenas cerca de 700 espécies de árvores. Mas por que a descoberta da biodiversidade tropical é tão importante? Porque ela não apenas oferece aos cientistas uma melhor compreensão dos sistemas naturais, como os ajuda a aproveitar uma extraordinária gama de recursos que atingem nossas vidas todos os dias. Da produção de mais alimentos a melhores produtos industriais, até o desenvolvimento de novos medicamentos. Por exemplo, muitas das mais promissoras drogas contra o câncer vêm de plantas encontradas nas florestas tropicais do mundo. Mas estes benefícios cobram um preço alto.
Os cientistas calculam que a perda da biodiversidade tropical está acontecendo a um ritmo alarmante. Milhões de hectares de hábitats foram devastados. Inúmeras espécies foram extintas. Se o desmatamento se mantiver no ritmo atual, todas as florestas tropicais podem desaparecer até o ano de 2030. Esta extinção acarreta consequências de longo prazo. Porque, como revela nossa próxima grande descoberta, todos os sistemas biológicos da Terra e as comunidades que deles dependem estão conectados. Ecossistemas. A grande seca da década de 1930. Depois de anos de estiagem, o antes fértil meio-oeste norte-americano se tornou uma terra estéril. Sem chuva, os fazendeiros continuaram a lavrar e a plantar, na esperança de que os nutrientes da terra, de alguma forma, retornassem. Mas seus esforços só pioraram a situação. O solo arável se transformou em pó, e os ventos o carregaram. Para o ecologista britânico Arthur Tansley, a tempestade de areia que assolou os Estados Unidos foi uma prova da visão estreita de cientistas e do público em geral sobre o mundo físico e biológico. Eles não entendiam a dinâmica do ambiente como um todo. A perspectiva de Tansley ajudou a explicar a causa e o efeito de fenômenos como este. Ele defendia um novo conceito, que chamou de ecossistema. A palavra é muito simples, é compreensível para uma pessoa comum. Pode ser aplicada com eficiência, mas também possui significado científico no sentido de integrar ideias de diversas ciências. Para entender o impacto da ideia de Tansley, eu conversei com o ecologista Frank Gawley, no Jardim Botânico de Athens, no estado da Geórgia. Por que este termo foi uma mudança revolucionária no pensamento? Naquela época, o trabalho ecológico se dedicava mais à descrição da natureza. Na abordagem sistêmica, vamos mais longe, fazemos experiências, procurando padrões que se repetem numa enorme variedade de locais e espécies. E levantamos teorias sobre a forma como ocorrem e se podem ser testadas. Isso levou a ecologia ao mesmo patamar da física, química e biologia molecular. Então Tansley pegou a palavra sistema e aplicou nos estudos ecológicos. Ele tentou transmitir a ideia de que a ecologia é parte de uma hierarquia de sistemas físicos com o universo em uma ponta e o átomo na outra. E o sistema solar estaria no meio disso. É isso. E aqui embaixo seriam os ecossistemas, Sei. né? Aqui tem uma coisa que quero mostrar para você. A quantidade de lama que você vê no rio agora se deve à erosão da terra cultivada rio acima. Essa é uma oportunidade de ver o que seria um ecossistema definido fisicamente por Bill, bem na nossa frente. É um campo inundado? É isso mesmo. Ele recebe água do rio Oconee. Periodicamente, chove muito por aqui. O rio transborda e sua água chega até essa área aqui, ó. Estaríamos debaixo d'água durante uma enchente, supostamente. No passado, isso aqui era uma floresta. Está vendo os vestígios das árvores, mas por causa da enchente e da persistência dessas inundações, as raízes não conseguiram respirar e as árvores morreram. Dá para ver, olhando ao redor, como é bela a floresta em recuperação e sua forma. Estudamos isso em profundidade, usando uma abordagem ecossistêmica. Agora, somos capazes de discutir como recuperar os sistemas ecológicos dessa região, manipulando as mesmas espécies e o ambiente para acelerar o processo.
E é um passo muito positivo, porque podemos reconstruir a natureza para atender certas necessidades humanas, de forma que funcione e se mantenha com sua própria energia solar. Energia solar. A seria. energia solar, que move todos os ciclos e tudo mais. Nossa jornada pelas grandes descobertas da história da biologia revelou a incrível diversidade da vida na Terra. E nos deu uma noção de como esta vida funciona. Do ciclo de vida da menor célula aos sistemas que comandam todo o funcionamento do planeta. Mas uma percepção que se destaca sobre todas as outras é esta: a busca de mais descobertas sobre a vida nunca termina. Esta jornada continua para sempre. Versão brasileira Vox Mundi.